Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, 1º de agosto, e a palavra de Deus está no Evangelho de Mateus 14, do 13 até o 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos seus discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos a multiplicação dos pães narrada por Mateus, onde 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, comeram do milagre que Jesus realizou. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Isso foi um milagre, tá? É isso que a palavra de Deus ensina. Esse papinho da teologia da libertação, que foi uma partilha e que cada um levou um saquinho com pão e não sei o que, isso é mentira. Quem fala isso, quem prega isto é mentiroso. Uma coisa interessante que eu quero ponderar aqui é a respeito da vida de oração de Jesus. O texto se inicia falando que Jesus, depois que ficou sabendo da morte de João Batista, vai a um lugar deserto, afastado. Jesus gostava de rezar. Aí é um testemunho para cada um de nós. Se nós quisermos crescer em graça, crescer em espiritualidade, nós precisamos ter uma vida de oração sólida. Precisamos rezar. Às vezes as pessoas vão achar que não é fácil. Pois bem, não é fácil mesmo. Você não se habitua com uma coisa que você não faz. Entenderam? Você não se habitua com uma coisa que você não faz. Para que você tenha uma vida diária de oração, você precisa começar a rezar. Porque se você não começar a rezar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos por dia, você nunca vai aprender a conversar com Deus. Isso é muito simples. No começo, você vai rezar 1, 2 minutos e já vai perceber que não tem mais palavras para rezar. Tudo bem? Faça orações que você conhece e termine. Porém, com o passar dos dias, você vai vendo que você vai ganhando intimidade.
Ou seja, a partir daí você começa a ter um caminho de oração e conforme você vai crescendo na vida de oração, você vai conseguir ficar meia hora, uma hora diante de Jesus, rezando, conversando com Ele, e o tempo vai voar, vai passar rápido e você não vai ter dificuldade. Claro que no começo você terá, porque sem o hábito de rezar, você não consegue. É a mesma coisa de rezar o Santo Terço. Você só vai se acostumar, aprender, rezar com amor e devoção, se você ter o hábito e praticar. Senão você vai achar que é chato, vai achar que é isso, que é aquilo. Mas você tem que entender o que é rezar o terço. O que é rezar a Deus. E daí quando você começa a crescer nessa parte de entendimento e de vida espiritual, você vai ver como isso acrescenta na sua vida. Porque até fisicamente, quando você tem uma vida de oração sólida, concreta, até fisicamente você fica mais forte. Não só espiritualmente, mas fisicamente também. Resulta no seu físico a sua fortaleza espiritual. Bom, enfim, voltando ao Evangelho, Jesus ele multiplica esses pães para essa pequena multidão de pessoas, vamos dizer assim, e as pessoas querem fazer de Jesus rei, porque nós temos fome. Ele curou, fez milagres, curou a doença e agora também nos deu o pão. Nós queremos que Jesus seja o nosso rei. Vocês entendem por que o povo queria proclamar Jesus o rei? Justamente por isso. Jesus curava as doenças, todo tipo de enfermidade. E agora também deu comida. Opa, vamos ir atrás desse homem, porque ele vai ser um bom rei. Ele cura as nossas doenças e ele dá o pão. Se colocarmos ele de rei, nós não vamos ter ninguém doente e não vai faltar o pão. Entenderam? Só que o pão que Jesus veio trazer não era um pão para esse mundo. E aqui mais uma vez cai o discurso da teologia da libertação por terra. Porque se o reino de Jesus não era desse mundo, ele não quis ser proclamado rei desse mundo, ele mesmo fala, meu reino não é desse mundo. Ou seja, se você tira a transcendência de Deus e coloca o homem no centro, você tirou Deus do centro e colocou o homem. Ou seja, você tira Jesus do verdadeiro reinado que é o Senhor de todas as coisas. Entenderam? Então a teologia da libertação é por isso que ela é a pior heresia que existe dentro da igreja. Porque as outras heresias são combatidas. É assim que você combate, é assim que você combate. Mas essa, ela é tão perigosa que ela pega e muda o sentido da palavra. Ou seja, o milagre se tornou uma partilha. O coxo, o milagre do coxo, né, fez o coxo andar. Não, fez uma inclusão social. Né? Jesus ele lutou contra o pobre e o oprimido. É sempre essa situação, ou seja, coloca o pobre, o oprimido, a opção preferencial pelos pobres ali como o centro da fé. E não, isso aí está errado. O centro da fé é Jesus. Então nós temos que viver isso nas nossas vidas. Jesus ser o centro da nossa fé e rejeitar quem pregue diferente disso. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.